Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje no Evangelho nós vimos no primeiro momento Jesus expulsando o demônio de um homem. O demônio fazia com que esse homem ficasse mudo, sem palavra. Jesus expulsou o demônio e esse homem pôs-se a falar. Jesus o liberta para que ele possa não somente falar, mas testemunhar, proclamar que Jesus é o Senhor. Irmãos e irmãs, quando nós não falamos pelo bem, quando a nossa palavra não é inspirada por Jesus, às vezes a gente não está contribuindo para o reino de Deus. As palavras têm o poder de edificar ou de derrubar. E Jesus dá a esse homem a força da palavra inspirada, da palavra que expressa a fé em Deus, a grandeza de Deus. Todos ficaram admirados, dizendo: Nunca se viu coisa igual em Israel. Então, o testemunho deve gerar admiração na fé das pessoas. Depois se tem uma acusação de que Jesus expulsa os demônios pelo chefe dos demônios, que mostra que nem sempre o caminho do homem de Deus, da mulher de Deus, de quem deseja ser cristão verdadeiramente é fácil. Às vezes nós fazemos o bem e somos perseguidos, recebemos alguma acusação. Porém, Jesus percorria todas as cidades. Após essa rejeição e essa acusação, esse julgamento, Jesus segue, fazendo o que o Pai lhe ordenou. Então, independente de sermos aceitos ou não, nós precisamos trilhar o nosso caminho. Depois, Jesus prega o Evangelho, cura todo tipo de doença e enfermidade, ou seja, Jesus, do seu coração só sai aquilo que é bom. Ele não tem tempo a perder. Também nós devemos procurar estar sempre focados no bem, sem tempo a perder, fazendo a nossa parte, contribuindo. No final do Evangelho, Jesus vê a multidão cansada e abatida, fica preocupado, sente compaixão. Jesus diz: são ovelhas sem pastor. E Jesus vai dizer algo importante a respeito das vocações. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Aqui está um pedido de rezar pelas vocações. Que Deus continue suscitando vocações para a messe, a igreja. Mas também é importante encontrar a sua missão, a sua vocação dentro da igreja. Queridos irmãos e irmãs, nós podemos rezar ao Senhor dizendo: Eis-me aqui, Senhor, envia-me quando quiseres para anunciar a tua palavra, para servir a tua messe. Escolha-me e purifica-me para que eu possa ser útil na construção do reino de Deus sobre esta terra. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de um santo importante, São Bento, importante para a via contemplativa,
da ordem religiosa dos beneditinos. Queremos rezar por todos eles. Ele nos dá alguns conselhos práticos para a nossa vida, que vale a pena escutar. O primeiro conselho começa na regra beneditina: para ouvir devemos primeiro manter o silêncio. Então, o primeiro conselho é silenciar para ouvir o que Deus tem a nos falar. Então, para o monge beneditino, falar sem necessidade, sem dizer nada de valor, era censurável. A fala deve ser bem usada. Se a minha fala não vai elevar, é melhor silenciar. Depois, segundo o conselho de São Bento, o trabalho ajuda a ter uma mente saudável. Ele dizia: a ociosidade é inimiga da alma. Não está ocupado. São Bento venceu muitas tentações do demônio por estar ocupado. Depois ele vai dizer: transforme cada tarefa em oração. Então não é somente você estar ocupado no trabalho, é fazer do seu trabalho uma oração, um lugar de santificação, mesmo no sofrimento. Quarto conselho: nos nossos dias devem seguir um ritmo. O mosteiro de São Bento tinha tempo para tudo: oração, trabalho, leitura, reflexão. E ele vai notar, que nós devemos ter tempo e organização do nosso tempo, ter início e fim das nossas tarefas. Quinto conselho: seja atencioso com os outros. O mosteiro, ele dizia que todos sejam recebidos como Cristo. Aquele que vem nos visitar é Jesus, devemos acolher bem. Assim deve ser na nossa família, no nosso trabalho, na igreja. São Bento diz ainda um sexto conselho: praticar a disciplina. Santo Abade dizia a seus monges para que eles parassem o que estavam fazendo pontualmente quando chegasse a hora de passar para outra tarefa. Ter disciplina. Sétimo, leia frequentemente para alimentar sua mente e sua alma. A leitura, a meditação, a leitura da Sagrada Escritura, de um livro de virtudes, da vida dos santos, é importante. Oitavo conselho: entender e respeitar suas prioridades próprias. Então a gente deve buscar, a maior prioridade é Deus. A partir daí, ter as nossas prioridades, para não nos perdermos no caminho e não fazer escolhas erradas. Nono conselho: faça a paz com os outros. Todos nós estamos em busca da paz. E se tiver uma discórdia com qualquer um, fazer a paz antes do pôr do sol. É uma ordem para os monges. 10º e último conselho: viva cada dia como se fosse o último. Isso era uma maneira segura de se santificar, de aproveitar cada instante. Viva cada dia como se fosse o último. Para São Bento é manter a morte diante dos seus olhos diariamente. Ou seja, esse dia pode ser o último da minha vida. Meus irmãos, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Que a nós. bênção de Deus desça sobre vós com a intercessão de São Bento Abade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.